Olá, essa aqui é uma segunda apresentação, talvez tenha mais uma ou duas, dependendo. Eu não parei para olhar todos os detalhes do que eu vou precisar, só sobre o Who is in Charge. Who is in Charge? Free Will and the Science of the Brain, do Gazzaniga e companheiros. Um trabalho dele, esse livro, eu estou baseado, esse Who is in Charge é um livro de divulgação científica do Gazzaniga. Então vamos lá, eu vou fazer umas pausas aqui. Uma breve recordação: cérebro maior não significa cérebro melhor. O nosso cérebro não é maior do que o dos primatas, nossos primos primatas, tal. E o nosso cérebro difere basicamente do deles, principalmente do orangotango, do chimpanzé e tal, pela quantidade de conexões cerebrais, tá certo? Então, o cérebro coletivo, o processamento em paralelo cerebral, seria uma teoria correta ou não? Esse é um dos pontos que ele aborda e que todas as observações de 10 mil anos dos monges, dos sábios, profetas, negócio, comprovam empiricamente, certo? Então, 60% dos nossos neurônios do nosso cérebro, elas estão aqui no cerebelo, que cuida da parte motora, e só 40% dos neurônios se encontram na resta parte do corpo. Tá vendo que a área é muito maior, mas essa área é muito maior não pela quantidade de neurônios, mas pela quantidade de interconexões, o espaço que tem entre elas. Ou seja, o nosso cérebro, ele trabalha muito melhor do que os dos primatas, do que os dos répteis, das aves, devido a uma coisa chamada processamento paralelo. Esse computador aqui que eu estou trabalhando, apesar de já ser um computador muito antigo e tal, ele também já trabalha com computação distribuída, por exemplo, essa qualidade de imagem aqui é devido ao microprocessador visual, visual dele, tá certo? Então, a ciência nada cria, tudo copia. Nosso mundo moderno de hoje, ele só tá colocando em relevância tal conhecimentos antigos, conhecimentos pelo mais de 10 mil anos, transformados em tecnologia. Os lobos frontais e o córtex pré-frontal, como eu falei, é parte do cérebro humano envolvida com memória, planejamento, flexibilidade cognitiva, pensamento abstrato, inicialização de comportamentos apropriados e inibição de comportamentos inapropriados, regras de aprendizado e seleção de informações relevantes percebidas através dos sentidos. Então, vamos para frente. Então, continuação, Who is in Charge, segunda videoconferência. Então, recordando, os primeiros ETs, os primeiros filmes da década de 50, 60, 70, os nossos cineastas colocavam os ETs com uma cabeça muito maior do que a dos humanos. Por quê? O cérebro humano do adulto consome 70% da energia produzida no nosso corpo. Se o nosso cérebro fosse maior, teríamos um ser e toda a energia iria para o cérebro, não teria energia para outras coisas, como, por exemplo, movimentar, para formar os nossos movimentos dos nossos corpos, o sistema límbico e assim por diante. Há um limite para o crescimento do cérebro. Ao longo da evolução dos mamíferos, à medida que o tamanho do cérebro aumentou, o tamanho da parte mais evolutiva do cérebro, o neocórtex, aumentou desproporcionalmente. O neocórtex de 6 camadas é composto de células neuronais, as pequenas células cinzentas, de Monsieur Poirot, e se acomoda com um grande guardanapo enrugado no córtex cerebral. O neocórtex é responsável pela percepção sensorial e assim de imaginação e assim por diante. Então, está aqui de novo, o córtex cerebral, o sulco caulinoso, o corpo caloso, o diencéfalo, missura interior e assim por diante. Mas nós não falamos uma parte importante aqui, que ele vai entrar lá na frente, que é o sistema límbico, que é o sistema emocional. Nós, seres humanos, somos baseados no tripé. Acabei esquecendo de colocar na pirâmide: intelecto, emoções e parte motora, certo? Nós precisamos da parte motora, Isso aqui é feito lá, não é feito pelo neocórtex, tá certo? Então, o que são os sistemas amígdalas cerebrais, ou nariz de Ísis, como o Cetogatai, os húngaros, que estavam na ponta do desenvolvimento científico nessa parte aqui, pelo menos há 20 anos atrás. É a estrutura tradicionalmente relacionada com o sistema emocional do nosso cérebro. Dessa forma, sua função é processar e regular nossas memórias, emoções, estruturação e armazenamento de recordações, entre outras coisas. Então, a nossa fantasia, a imaginação, está intimamente relacionada com a parte emocional.
Por que antigamente diz que o amor está no coração? Porque quando a gente vê um ser bonito e a gente ainda quer copular com ela, a nossa amígdala e o nosso sistema límbico começam a produzir um monte de hormônios e começa a acelerar os batimentos cardíacos, aí tem uma retenção da pele e tal. Então isso fazia imaginar que estava aqui no tórax, né? Aumenta a respiração, a gente fica ofegante e tal, principalmente não estamos copulando. Então eu achava, né, que a parte emocional estava aqui. Na verdade está tudo embrincadas, tudo interligado. Então, veja, esse aqui é o nariz da Ísis. Já se sabia isso lá no Egito antigo. Não se descobriu nada. O Seto Gattai tem várias notas de rodapé no livro dele de introdução à neurofisiologia. Não lembro se achar o livro dele lá. Que ele faz essa parte, essas conexões. É muito legal. É bom pegar umas versões antigas antes que cortem tudo, censurem, né? Patente, money, exploração dos burros latino-americanos, afrodescendentes e tal, que acham tudo que o europeu, o americano é superior. Não, sou copiador, xerox, tá certo? Só tem tecnologia. E nós vamos discutir isso para uma nova ética mundial, né? Processamento centralizado ou distribuído? Pensava-se que o nosso cérebro trabalhava por processamento centralizado, mas na verdade trabalha por processamento distribuído. Computação paralela é a chave. Distribuição de funções entre partes do cérebro que trabalham em paralelo de forma sincronizada. Pequenos circuitos locais feitos de um grupo interconectado de neurônios são criados para realizar trabalho de processamento específico e tornar-se automático. O resultado do seu processamento é passado para outra parte do cérebro, mas todos os cálculos que foram usados para chegar ao resultado não são. Então, por exemplo, né, eu posso estar falando aqui, mascando, eu estou falando com vocês aqui, eu posso fazer esse movimento, a minha parte cognitiva que está fazendo todo o imbricamento de ideias, independe desses dois movimentos, porque são automáticos, eles já estão organizados em centros cerebrais, é processamento paralelo. A minha boca está falando, eu não tenho que parar para agora eu estou para pensar, eu estou pensando para fazer esses movimentos. Mas os movimentos normais, que já foram adquiridos ao longo dos meus 60 anos de vida, eu não preciso mais pensar sobre isso. Então, esses movimentos de sobrancelha são tudo automático e por aprendizado e copiando dos outros, né? Então, esse processamento paralelo é extremamente importante para entender o comportamento, né? O cara começa, pega o Lula lá e começa a falar uma coisa e tal. Um jornalista pergunta uma coisa, ele já está cansado, aí um sistema neuronal de aprendizado começa, eu vou fazer a melhor coisa do mundo, eu vou ser irmão. O Bolsonaro vai fazer assim, vai fazer desse jeito e tal. Por quê? São sistemas, são eus diferentes que começam a entrar em jogo, principalmente quando a pessoa fica cansada e a parte cognitiva que controla os movimentos começa a perder o controle dos outros eus. Então, pela evolução, cada espécie animal possui uma forma diferente de distribuição e centralização de seus funções cerebrais. Então, o que seria a sensação de eu ou de ego em nós? Então, isso aqui é o processamento paralelo, né? Tem aqui, ó, cálculos matemáticos, prosódia, escrita, compreensão prosódica, compreensão musical, reconhecimento de categorias de objetos, é o hemisfério direito do nosso cérebro, tá certo? Onde está a inteligência espacial e emocional. Do outro lado está a leitura, preferência motor, cálculo matemático, a fala, relações espaciais quantitativas, e assim por diante, a geometria. Da mesma forma, o nosso computador é feito da mesma forma. Nós temos várias tarefas, as tarefas são distribuídas por um sistema operacional, que nem esse Windows aqui, o Windows 10, o Windows 11, e ele divide entre vários processadores internos. É uma cópia do cérebro. Epa, deu uma pulada aqui. Técnicas mais modernas de mapeamento cerebral. Uma nova técnica de imagem por tensor de difusão, pode realmente mapear fibras nervosas. A forma como o cérebro humano é organizado no nível local agora obtida, visível, detectável e quantificável. Mais evidências de alterações dos padrões de conectividade neural foram identificados usando essa tecnologia. Ou seja, o MRI, por tensor de difusão, ele pega os spins, né, das moléculas de hidrogênio. Nosso corpo é feito por 90% ou 70% de água. E aí ele põe em ressonância os spins e faz um mapeamento do nosso cérebro. Então tem esse mapeamento interessante aqui, ó. Sensação consciente, não é onde está a consciência, a sensação da consciência, movimento consciente, associação motora, expressão da personalidade, palavra falada, tal, está tudo mapeada por ressonância magnética nuclear e por tomografia.
Tá todo, já estou mapeando o que você acha que os cientistas estão fazendo com todos esses equipamentos. Então vamos mais um pouco para uma nova ética na medicina e neurociência. Da mesma forma que um atleta mecaniza seus movimentos e ações, um cientista mecaniza ou torna hábito sua forma de pensar. Quando vestimos a personalidade de cientista, colocamos na nossa memória de trabalho as ideias e memória de nossa profissão. O neurocientista atual vê o homem como uma máquina biológica super evoluída. Desse ponto até o nazismo é só um passo, o homem autômato. Veja, foi o behaviorismo e tal. A base do nazismo foi behaviorismo e tal. Nós estamos entrando num outro problema de ética e tal. Tem muitos médicos de origem árabe aí que estão ainda sendo processados, presos, porque fizeram assédio sexual ou estupro. Porque na estrutura cognitiva desse cara aqui está o harém. E aí quando esse pessoa vai ficando velho, ainda vai tomando um monte de remédio para não dormir à noite para ganhar mais dinheiro, os sistemas neuronais do cara começam a entrar em conflito, ele fica doente. E aí começa a acontecer essas causas. Tá certo? E da mesma forma, a ciência moderna, nós temos um problema muito sério nesses filmes, né? Aqueles filmes, O Exterminador do Futuro e tal, são todos estudos, discussões que o cineasta tem, que ouvem estão ocorrendo na universidade, brigas entre colegas materialistas, apesar de que seria materialismo no universo onde a única coisa real é a energia, que começa a analisar o homem como puramente uma máquina. Então precisamos de uma nova ética para isso, não um novo entendimento do homem, um homem que não seja só máquina, tá certo? O homem quântico, né? E o que seria a nova espiritualidade do homem, assim, como respeitar o homem não máquina, né? Não significa alienar. A ignorância é o pai e a mãe da exploração do homem pelo próprio homem. É a ciência religiosa e política de explorar a humanidade. Mas tentarei mostrar aqui que há uma outra ciência religiosa e política embutida nos textos sagrados que pretende libertar o homem da escravidão pelos seus semelhantes e levá-lo a uma maior consciência de si mesmo e do cosmos. Ego, alter ego, eu superior. É disso que nós vamos tratar aqui. E daí basear uma nova ética profissional, ou pelo menos assim, eu conheço muitos cientistas que são muito mais humanos do que eu não estou discutindo todos. Não é porque tem bala perdida por aí que todo policial é assassino. Não é porque tem político aí que matou o outro, tem muito político envolvido em leis que estão jogando o camponês, o homem do campo na cidade, desestruturando as favelas, permitindo o tráfico de droga na favela, que todo político seja bandido, tá certo? Nós estou discutindo aqui ideias, filosofia, macrofilosofia, para uma humanidade melhor, uma humanidade aonde os islâmicos, os católicos, os budistas não fiquem se matando, né? Tá certo? Mas se meu cérebro trabalha realizando múltiplas funções, das quais não tenho consciência ou domínio, então o que seria a consciência do eu? Então esse é o tema, o assunto que queremos estudar aqui. O que é o alter ego? É o outro eu, uma segunda personalidade, né? Já teve aqueles livros famosos aí, né? De uma moça que tinha várias personalidades e tal. Então você pega aí o médico e tal, então ele está lá, está estudando as coisas dele. Aí ele vai jogar tênis, aí a personalidade do tenista joga, briga, xinga, chuta tal. Aí depois vai beber, aí fica embriagado, aí começa a falar besteira tal. Nós temos vários eus. Por que a gente não percebe isso? Porque a gente não criou um eu observante. Então, nas Bíblias, o texto sagrado fala em criar o seu mordomo. A psicologia esotérica fala no mordomo tal. O que é esse eu observante? Será que é possível ter uma estrutura cognitiva que nem uma estrutura de médico, de advogado, de cientista, de jogador de futebol, ou conjuntos de redes neurais que fiquem observando os outros, que não se identifiquem com os outros? Então, é isso que está na base de todos os textos sagrados e que não se discutia isso, porque a maioria dos papas, reis e políticos não tem isso. Então, é tirar a roupa dele, lembra daquela historinha, né, do rei nu, né? É o rei nu, você tira a personalidade do rei, o rei fica nu. Lembra a psicologia das histórias dos contos de fadas, né? Teríamos um eu superior. O que seria o ego? O ego é o eu. Esse eu que está falando com você aqui, que está pegando as ideias tal, e fica cansado uma hora e fica se controlando para falar. Então esse é o meu ego.
Se eu tenho uma personalidade cantora, personalidade em paralelo, então eu tenho o alter ego. E agora existe um super-eu. Os taoístas, que são esotéricos, os monges, os sufistas, os brahmanes, dizem que sim. 10 mil anos de experiência, mais de 10 mil anos de experiência, toda a cultura chinesa, toda a cultura hindu, toda a cultura judaico-cristã que veio do Egito, dizem que sim. Então, deve haver alguma coisa. Será que a gente vamos conseguir medir isso por ressonância magnética nuclear e tomografia? Talvez, quem sabe eu ganhe o prêmio Nobel. Eu vou lá na Unicamp fazer essas pesquisas. É o superior. Superior a quê? O superior é o que temos de eterno. Nossa essência e identidade divina. Nossa consciência superior. Ela é mais do que nossa alma, que nosso ego, do que nossa individualidade. Segundo os textos sagrados, é aquilo que está por trás dos eus ou personalidade. O Deus em nós, Emmanuel. Como poderíamos atingi-lo? Os monges nos diriam que através do mergulho no divino. Os yogis, sufis e brahmanes diriam que pela concentração, pela meditação. Então, qual a razão de não atingirmos? É porque estamos identificados com o eu que compõe o nosso cérebro, tá certo? O nosso ego, com a nossa personalidade, a personalidade de médico, doutor, juiz, político. É por essa razão que os antigos sábios ocidentes escondiam seus ensinos na forma de ocultismo, astrologias, filosofias e alquimia. A Bíblia está cheia de significantes como bronze, ouro, metal, né? A Bíblia é altamente alquímica, tá certo? Então eu vou parar por aqui, porque já tenho 16 minutos de palestra aqui, para colocar aí vocês. Então o que nós vamos falar pega o Paul Branto, né, o eu superior, tal, é o taoísmo puro. Agora, hoje nós temos condições de medir isso. Hoje nós temos condições, com o desenvolvimento neurocognitivo e psicológico que nós temos acadêmico, de começar a colocar essas coisas no ponto de vista racional, lembrando que o homem tem que equilibrar a inteligência, a sua emoção e as suas partes motoras, né? Tá certo? É disso que nós vamos tratar aqui.